Quem aí também estava ansioso para o final de The Last of Us. Nas últimas semanas, antes do último episódio ser lançado, a internet inteira só falava dessa nova série. E toda essa trama apocalíptica fez a gente do pod parar para pensar: será que estamos preparados para o fim do mundo? Ou será que iremos acabar com essa realidade medonha igual da ficção? Como sabemos, a realidade de The Last of Us é construída num cenário pós-apocalíptico, como resultado da mutação de um fungo devido às mudanças climáticas. E uma coisa é fato: a gente está destruindo o mundo com uma maior agilidade a cada ano, tanto na série como na vida real. Na primeira cena de The Last of Us, que se passa na década de 1960, um cientista alerta para os perigos das mudanças climáticas e como isso pode afetar o comportamento de organismos como os fungos, especialmente do parasita Cordyceps, que infecta insetos alterando seu comportamento, transformando seu hospedeiro em um organismo zumbi. Os seus efeitos são de fato bem preocupantes, mas é claro que o alerta do cientista foi ignorado. E é dessa forma que, décadas depois, lá em 2003, esse fungo se adapta ao aumento de temperatura causado pelas mudanças climáticas e passa a infectar humanos. O surto se inicia em uma fábrica de grãos em Jacarta, mas rapidamente se espalha pelo mundo através de produtos como a farinha de trigo e o chocolate. No universo da série, é possível também se infectar através de uma mordida, e para tentar conter o surto, as grandes cidades foram esvaziadas e bombardeadas. Após isso, os governos do mundo todo caíram e muitas comunidades de sobreviventes passaram a viver em ditaduras militares em áreas de quarentena bem restritas. Loucura, né? Bom, mas de volta à nossa realidade, a gente sabe que os inúmeros avisos sobre os perigos das mudanças climáticas são ignorados, assim como aconteceu na série. Mesmo que os seus efeitos não sejam de um apocalipse zumbi, como em The Last of Us, pandemias e desastres naturais são efeitos reais relacionados ao fenômeno. Na série, há um completo despreparo para lidar com os infectados e com as sobrevivências das outras pessoas que não foram infectadas, mas podem ser. E no mundo real, será que estamos preparados para o fim do mundo? Será que atualmente temos a capacidade de lidar com as consequências que uma catástrofe dessas causaria na nossa sociedade? E será que a gente poderia identificar essa catástrofe, sendo que a gente ignora todos os avisos? Bom, e é a partir daí que surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Como a gente pode perceber, os avanços tecnológicos e o próprio desenvolvimento da nossa sociedade, eles necessitam de muitos recursos naturais para serem concretizados. E bom, o desenvolvimento sustentável, essa ideia, prega justamente que a utilização e exploração desses recursos seja de forma consciente para que estes não se esgotem nas próximas gerações, e também para minimizar os danos ao meio ambiente que essa exploração causa. Basicamente a ideia de cuidar dos recursos que temos hoje de uma maneira consciente para garantir que as próximas gerações sobrevivam ainda no planeta em que nós habitamos. O desenvolvimento sustentável ele também engloba alguns fatores que influenciam na relação entre os países, como a discrepância de riquezas e recursos entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, e também a habilidade e capacidade que os países têm para lidar com as questões de sustentabilidade. A gente sabe que sustentabilidade é uma palavra muito complexa, né? Não é uma coisa que a gente entende fácil. Dentro desse pensamento, em 2015, a ONU propôs uma agenda composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou os famosos ODS. Eles têm a finalidade de agir contra as mudanças climáticas, contra as desigualdades, assegurando direitos humanos. Enfim, eles querem mostrar ao mundo que desenvolvimento não é só crescimento econômico, até porque de que adianta ser um país rico e não ter com que gastar? A agenda vai além de temas de mudanças climáticas, querendo dizer que ainda falta muito para os países realmente serem desenvolvidos, até mesmo os países ricos. Todo país ainda enfrenta questões como fome, desigualdade de gênero, acesso ao atendimento de saúde, entre outros 17 objetivos. E é isso que a ONU quer mudar, esse pensamento de que desenvolvimento é crescimento econômico. Bom, e dentro da Agenda 2030, alguns objetivos têm mais a ver com o que a gente viu em The Last of Us. O 13º ODS, intitulado Ação contra uma Mudança Global do Clima, pretende reforçar a capacidade de adaptação dos países aos riscos dos desastres naturais que aparecerão com o avanço das mudanças climáticas. Esse objetivo é baseado no Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres, um documento oficial elaborado pela ONU e que conta com uma linha de ação e diversas metas, que envolvem compreender que esse risco existe
e então fortalecer os governos para melhorar a preparação dos países para essas catástrofes. Dessa forma, os governos conseguiriam moldar uma resposta efetiva para se reabilitar nesses cenários catastróficos, algo que a gente não viu acontecer em The Last of Us. Além dessa ODS 13, temos outros que englobam o desenvolvimento sustentável sob essa perspectiva de combate às catástrofes. O ODS 11, por exemplo, prega cidades e comunidades sustentáveis, através de algumas ações e metas para tornar as cidades e os assentamentos humanos seguros e inclusivos. Em The Last of Us, conseguimos perceber a importância de garantir uma moradia apropriada para as populações, depois que as pessoas são bruscamente realocadas de suas cidades e colocadas no centro de quarentena. Pensando assim, hoje em dia existem alguns mecanismos que tentam garantir um certo preparo para esse iminente fim do mundo. Afinal, ninguém quer passar pelo que a Ellie e o Joe estão passando, né? Nós sabemos que o comprometimento dos países em relação ao desenvolvimento sustentável ainda não está perto do suficiente para fugir de um cenário de destruição do meio ambiente. Mas a Agenda 2030 garante que pelo menos tem alguém pensando nisso, se preparando para o fim do mundo. Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do Pod RI que conecta o mundo com o seu dia a dia.